Deus, querida mãe. O teu sim nos trouxe a vida e o amor. Geraste para nós o Salvador. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito bom dia a você que nos acompanha através da TV Claré de Comunicação. Estamos aqui, o programa Santo Rosário, e rezaremos hoje mais um terço, pedindo a Deus as bênçãos necessárias para a nossa vida, para as situações que nós estamos vivenciando. E uma alegria maior, ontem os missionários claretianos pudemos celebrar a festa de Santo Antônio Maria Claré, e hoje, dia especial, dia 25, nós estamos fazendo a memória de Frei Santana de Galvão, o frei brasileiro, um santo brasileiro canonizado pelo Papa João Paulo II, uma grande festa. O povo de Guaratinguetá, perto da cidade de Aparecida, estão em festa por celebrar o santo lá da sua cidade. Pedindo as bênçãos de Deus, pedindo as intercessões dos nossos santos, nós queremos iniciar o nosso terço, pedindo também as luzes do Espírito Santo para a nossa vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E traçando sobre nós o sinal da cruz, o sinal que nos identifica como discípulos de Jesus e ao mesmo tempo exorcizando de nós, da nossa vida, todo o mal, façamos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria respondeu: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Hoje, quarta-feira, nós contemplamos os mistérios gloriosos. O primeiro mistério, contemplamos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos também convidar você a ligar aqui na nossa TV, na nossa redação, no nosso telefone, que aparece aí embaixo de sua tela, o 21 11 7000,
ou através do nosso WhatsApp 99464-4958. Deixe lá a sua intenção, o seu pedido, o seu agradecimento, que o pessoal vai estar lá recolhendo e colocando aqui na caixinha das intenções para que possamos rezar por você, pela tua situação, pela tua família. Aqui nós temos algumas pessoas que já nos enviaram desde ontem o seu pedido de oração. A Dirce Campos, ela pede oração por todos os sacerdotes do mundo inteiro, que o Senhor os proteja. Muito obrigado. Madalena de Paz Garcia pede orações pela família e também por ela. Rose Almeida reza por todos da família, em especial para uma conhecida. Nivalda Soliderá, oração por todas as famílias. Raimundo pede oração pelo tio dele, o senhor Paulo Afonso dos Santos, que está internado. Rose Cleide Wolf, deve ser isso, lá do bairro Saúde, pede oração por toda a sua família. Também temos aqui a Maria Basso Trovó, pede orações. Cleusa Poli Marconato, lá do Rio das Pedras, que pede orações também por toda a sua família. Narcira de Oliveira Bruno Scatolin, lá do bairro BNH, também ligou aqui. A Maria de Fátima, da cidade de Piracicaba. Deus abençoe todos os piracicabanos que nos acompanham também através da TV Claré. Reza por toda a família, para que ela passe num concurso. A Maria Pascoal, ela reza para Débora, pela saúde da mãe dela, Dona Juraci, por todos os que estão nos hospitais, e também está aí agradecendo pela festa de Santo Antônio Maria Claré. Por esses nossos irmãos, rezemos esse primeiro mistério. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Nosso segundo mistério glorioso, nós contemplamos a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo aos céus. Você possa fazer a tua ligação, deixar aqui o teu pedido de oração, o teu agradecimento a Deus nesse dia, nessa quarta-feira. Vamos rezar também por alguns outros nossos irmãos que enviaram as suas intenções. Nós temos aqui a Maria Zanão. A Maria Zanão reza pela sua família, Claudemir Pompeu pela família, que Deus abençoe a todos. Temos a Helenice Brunelli, reza pelas famílias e por todos os doentes. Ivete Miranda pede oração também à sua família. João Pereira reza pela saúde da cunhada que está internada. A Selma teve um AVC. A Adelita Mioto pela sua família, pedindo as bênçãos de Deus para que guie a cada um. Temos também a Dirceia, que reza pela irmã dela, que também teve um AVC. A Letícia Melo, lá do bairro Cidade Nova, oração porque ela está com um problema na coluna e também pela saúde dela e por toda a família. A Kátia Regina lá do Jardim Maria Cristina, reza por todos da família. A Maria Aparecida Borges, do bairro Santana, para o neto Guilherme. Temos aqui a Lourdes da Cunha, da Vila Industrial, reza para o marido Pedro, que fez aniversário no dia 26, que vai fazer aniversário hoje. Deus abençoe você, Pedro, pelo teu aniversário no dia de hoje, e rezemos também por todos os aniversariantes do dia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Nosso terceiro mistério glorioso, nós contemplamos a vinda, a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos reunidos em cenáculo e o nascimento da Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer a você que nos acompanha também através dos nossos aplicativos, através das nossas redes sociais. Nós temos uma fanpage, uma página no Facebook, você pode procurar Santo Rosário, fazer o seu like, a sua curtida e também pedir para os seus amigos, do Face que te seguem para que possam também dar uma curtida. Você pode enviar o convite aos seus amigos para que mais pessoas participem da nossa fanpage, participem desse momento de oração, de fé, de devoção, pedindo o consolo, as graças, as bênçãos de Deus para a nossa vida através das mãos de Maria Santíssima no Santo Terço, aqui no nosso programa, o Santo Rosário. Nós queremos, nesse momento do terceiro mistério, colocar algumas pessoas também que já nos enviaram desde manhã cedo o seu pedido de oração, o seu pedido de agradecimento. Temos aqui o José Eugênio Chagas, ele está rezando pela Semana Missionária da Renovação Católica Carismática que acontece lá no bairro São Miguel, Paróquia São José. Deus abençoe vocês, Deus abençoe os missionários que se estão empenhando, trabalhando, evangelizando. O Rafa e a Dani pede por todas as famílias, pelos desempregados e também por os filhos, o Victor, o Luiz e o Enzo. A Maria Godoy pela saúde e prosperidade de todos. Obrigado, Mari. Débora Cardoso pela minha família, pela paz, pedindo paz, amor, também por ela. Deus abençoe. Paula e Antônio Cunha, por todos os dependentes químicos. Deus abençoe, obrigado. Rezemos por esses nossos irmãos, nos seus vícios, nas suas dependências. A Lourdes, oração por todos da minha família. O Davi também pede oração por ele mesmo. Deus abençoe você, Davi. Roseli Bindilate, por uma graça alcançada em agradecimento. E Ivana Aguiar, ela pede por Rosana Rosignoli, que está com câncer, e também por toda a família Aguiar. A esses nossos irmãos, rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Quarto mistério glorioso, nós contemplamos a Assunção de Maria, Mãe de Jesus, aos céus. Rezemos, coloquemos diante do Senhor as situações que trazemos em nosso coração, rezando pelas pessoas que sofrem, pelos desempregados, pelos doentes, que o Senhor tenha misericórdia e bondade de todos, que o Senhor nos dê sempre ânimo de viver a vida como dom, como graça que Ele nos concede a cada novo dia. A Nádia reza pelo trabalho dela, por todos os desempregados, pelo país, pelos pais de família, José Galdino Almeida, um abençoado dia, Padre, sua bênção. Rezamos pelo nosso Brasil, por todos os governantes. Cláudia Pigatti, pelo tratamento da Solange, ela tem um câncer na medula. Adriana Santos, pela família. Elizabeth Dalbu, oração pela minha filha Yara, pelas minhas netas Ágata, Isabela, os netos Ricardo e João Vitor. O Gilberto Donizete pede oração pelo filho dele, que Deus possa transformar o coração. E juntos rezemos por esses nossos irmãos em suas dificuldades, em suas necessidades. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Quinto e último mistério glorioso, nós contemplamos a coroação de Maria, a Mãe de Jesus, como Rainha do céu e da terra, dos anjos e dos homens. E agora ela pode interceder por nós como mãe, como mestra, como formadora, como guia. Que Nossa Senhora, desde lá do céu, nos traga no seu manto sagrado as bênçãos necessárias para a nossa vida. Que possamos, com fé, com amor, com piedade, que ela interceda por nós como advogada naquelas situações mais difíceis em que nós nos encontramos. Coloquemos mais alguns irmãos que nos enviam o seu pedido de oração. Você também pode participar do nosso programa enviando a sua intenção, o seu agradecimento através das nossas redes sociais, através do nosso telefone que aparece aí de vez em quando na sua tela, 2111 7000, ou através do nosso WhatsApp. Nós temos aqui a Daiane Meyer, ela reza pela sabedoria, para que ela possa tomar as decisões importantes, né, da vida dela. Deus abençoe você, Daiane. Terezinha das Neves, oração pelo marido que está desempregado e também pela saúde.
A nenenzinha Silva reza pela paz lá na sua cidade de Nimutaba. A Aninha de Souza Andrioli reza pela priminha Isadora, que está com probleminha de saúde. A Kelly Cristina Alves, quero pedir pela saúde de toda a minha família, pela paz no mundo inteiro. Também o Ari Lopes, oração pela Semana Missionária lá no bairro São Miguel. Deus abençoe, Ari, um bom trabalho aí, que nasça muitos frutos aí no bairro de São Miguel, realizado por vocês missionários. A Elizabeth Fraga, pelos desempregados. Carmen Lúcia Matos Barcelo, por toda a minha família, Padre, pela família de Antônio e Fátima. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pelo envio das suas intenções. Vamos juntos rezar a Deus, pedir as suas bênçãos, que o Senhor nos console em nossas aflições. Obrigado você também que nos envia, está enviando a sua mensagem. Depois, amanhã, a gente reza as mensagens que chegaram hoje, por hoje à tarde, no momento da nossa reprise, às 15 horas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa
infinita misericórdia. Nós queremos nesse momento consagrar todas as pessoas que nos enviaram desde o primeiro dia do nosso programa, a sua intenção, o seu agradecimento. Senhor, Pai de misericórdia e bondade, nós queremos nesse momento pedir a Tua bênção, a Tua proteção, o Teu consolo, a Tua paz a todos esses nossos irmãos que nos enviam e nos enviaram o seu pedido, a sua oração, a sua necessidade. Dai, Senhor, que todos possam encontrar a Tua presença em todas as situações. Abençoai, Senhor, aqueles que estão desempregados e que, se for da Tua vontade, Senhor, que eles possam encontrar um bom emprego para se sustentar a sua família. Colocai, Senhor, a vossa mão poderosa sobre todos os nossos doentes, sobretudo aqueles que se encontram desenganados. Abençoai, Senhor, nesses mês missionários, todos os missionários e missionárias que estão em campos de missão. Abençoai, Senhor, as nossas crianças, os nossos professores, os nossos pais, as nossas famílias. Obrigado, Senhor, por tão grande dom, por todas as maravilhas que vós sempre ofereceis em nossa vida. E pedindo também a proteção, a intercessão de Maria, rezemos. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberai. Dignai-vos agora e para sempre tomarmos debaixo do vosso poderoso amparo, e para mais vos agradecermos, vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Para você que nos acompanhou, para você que esteve ligadinho conosco no nosso programa, mais uma vez eu convido a você a fazer também a divulgação, o marketing pessoal do nosso programa, para que ele possa permanecer no ar, não é? E eu quero hoje, nesse momento, dar a bênção especial na tua vida, na tua casa, com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, nesse mês dela, realizando, vivenciando 300 anos de Aparecida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria, a Senhora do Brasil, ela que nos proteja, nos traga as bênçãos necessárias, desça sobre você, sobre tua casa, sobre o teu ambiente de trabalho, sobre tua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.